E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Matheus Rodrigues e sejam bem-vindos ao canal No Problem. Então, galera, há um tempo aí o canal ele tá parado, eu não tenho postado conteúdo para vocês. Realmente eu não tenho tido tempo de produzir esses conteúdos, então por isso tem esse tempo que não tem vídeo. Mas o canal ele tá de volta, galera, e agora terá ideias novas, conteúdo novo para vocês. E o primeiro deles é a lógica de programação, que será uma sequência de videoaulas que eu vou estar produzindo aqui e passando para vocês, ensinando a lógica de programação. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, já dá like nesse vídeo e me ajuda bastante. Compartilhe para os seus amigos, convença os seus amigos que você sabe que curte aí do assunto a se inscreverem no canal, porque vai ter coisas bem legais aqui e vocês vão gostar bastante. Antes de qualquer coisa, galera, antes de partirmos para a linha de códigos, antes de começarmos a programar, vocês precisam entender o que é a lógica de programação e o que é um algoritmo, certo? Então vamos lá. A lógica de programação ela é a técnica de encadear pensamentos para atingir determinado problema. Mas o que seria isso? É o seguinte, você está cheio de pensamentos na cabeça. Então o que você faz? Você encadeia eles, você enfileira. Ou seja, você coloca eles em uma sequência, ou seja, você vai executar aquela sequência. Você tem o início, você tem o meio, você tem o fim. E o que seria uma sequência lógica? Uma sequência lógica são passos executados até atingir um objetivo ou solução de um problema. Ou seja, você está com as ideias, encadeia essas ideias e executa os passos até atingir a solução do problema. Então, para que você possa ter o encadeamento dos seus pensamentos, uma sequência lógica, para que o computador te entenda, você precisa das instruções. E o que seriam instruções? Instruções é o que indica a um computador uma ação elementar a executar. Ou seja, você está dizendo para o computador o que ele deve fazer. Tá, Matheus, você falou e disse que a gente precisava entender também o que era um algoritmo. E o que é um algoritmo? O algoritmo ele é uma sequência finita de passos que levam à execução de uma tarefa. Veja bem, o algoritmo ele não é uma linguagem de programação, pois não existe um formalismo rígido de como deve ser escrito. Ou seja, ele é uma sequência finita de passos. Finita por quê? Porque ele tem um início e tem um fim. Então, o que é um programa? Um programa são algoritmos escritos em uma linguagem de computador. Mas que linguagem é essa? Daí pode ser o C++, pode ser o Java, o Pascal, o Delphi, entre outras. O algoritmo ele é escrito em uma linguagem chamada pseudocódigo. Veja bem, volto a repetir. O algoritmo ele não é uma linguagem de programação. Tá, Matheus, mas como que o computador ele vai me entender? Como que ele sabe o que tem que fazer? Tem uma entrada. Mas o que seria essa entrada? A entrada são os dados inseridos no algoritmo. E o que seria o processamento? São os procedimentos utilizados para chegar ao resultado. E a saída? A saída são os dados já processados. Dentro do algoritmo, galera, tem uma coisa muito importante que é o teste de mesa. Ou seja, logo depois que você desenvolve um algoritmo, ele deve ser sempre testado. O que significa? Significa seguir as instruções do algoritmo de maneira precisa para verificar se o procedimento utilizado está correto ou não. Dentro dos algoritmos, nós também temos alguns símbolos e esses símbolos representam uma função. Temos, por exemplo, este primeiro, que seria o símbolo terminal, ele indica o início ou fim de um processamento. Temos esse segundo, que parece aí um retângulo, que é o processamento. Ele é o processamento em geral, ou seja, tudo aquilo que vai ser executado. A entrada de dados manual, ela indica a entrada de dados através do teclado. E o quarto e último, que é o símbolo de exibir, ele mostra a informação ou os resultados. Então, galera, a primeira aula que eu queria passar para vocês era isso aí, era entender basicamente o que é lógica de programação e o que é um algoritmo. É muito importante, vai ser muito importante para nós futuramente. E já vou deixar aqui
avisado que a linguagem que nós vamos adotar vai ser o C++, porque é uma linguagem bem objetiva. E se vocês, galerinha, souberem o C++, entenderem bem o C++, vocês conseguem aprender aí qualquer outra linguagem de programação. Então, se você não entendeu, se está confuso, volta e assista o vídeo novamente, quantas vezes for preciso. E nos vemos na próxima aula, galerinha. Me siga nas redes sociais que vão estar aí na descrição do vídeo. Valeu!